Muito obrigado, senhor presidente. Senhores, continuando aqui o discurso que eu concluiria no pequeno expediente. O nosso presidente da República, hoje, no dia 24 de setembro de 2019, tornou-se motivo de orgulho internacional. Jair Messias Bolsonaro, através de um discurso ousado, verdadeiro, contundente, a fala digna de um líder de Estado, ele defendeu o nosso país, ele defendeu o nosso Brasil. Defendeu a soberania, o livre mercado, a democracia e o combate à corrupção. Ele denunciou o Foro de São Paulo. Ele falou da ditadura comunista cubana através dos mais médicos. Ele denunciou a ditadura na Venezuela. Ele tratou do terrorismo que antes se disfarçava no Brasil de perseguição política, citando, entre outros, o senhor Cesare Battisti. Quem não gostou do discurso do senhor Jair Messias Bolsonaro foram os Zé Droguinhas, foram os abortistas, foram os assassinos de bebês, foram os defensores de bandidos, foi a imprensa mentirosa, os pedófilos, os estupradores, os políticos corruptos, o bandido pé de chinelo ao de colarinho. Aqueles que propagam a erotização infantil através da ideologia de gênero. Ou seja, só gente de bem, né? Só esses que não gostaram do discurso do presidente da República na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Acostumem-se com o fato de que o Brasil está mudando. Acostumem-se com o fato de que a população e o seu presidente são conservadores e que nós possuímos valores e esses valores precisam ser respeitados. Aceitem que nós temos e vamos sim, com muitos motivos, lutar pelo nosso Brasil até o fim. Ora, muitos sobem aqui para falar sobre a questão do desemprego. Ai, mas o presidente da República, através da reforma da Previdência que foi aprovada... Ora, que reforma que foi aprovada no Congresso Nacional? Como é que a reforma da Previdência pode impactar na economia e também na empregabilidade do país se nem foi aprovada no Congresso ainda? O desemprego que hoje existe no país é por causa, sim, dos governos anteriores ao governo de Jair Messias Bolsonaro, por culpa dessa esquerda maldita que quebrou a nossa economia, que uma presidenta, inclusive, que formada em uma pseudo-economia, queria saber onde foi que ela foi formada, pelo amor de Deus, para eu denunciar isso no Ministério da Educação, porque dar um diploma de economia para uma mulher dessa é um insulto aos economistas brasileiros. O que vai trazer com que a educação, com que a economia, com que o trabalho no nosso país seja recuperado em investimento, em muitas outras coisas, é sim a aprovação da reforma da Previdência, é a reforma tributária, é a MP da liberdade econômica, e todas essas coisas foram defendidas pelo nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que de forma brilhante se posicionou na ONU e apontou o dedo na cara de muitos daqueles que não tem um pingo na metade da coragem que Jair Messias Bolsonaro tem para se posicionar e para defender a verdade. Então fica aqui registrado meus parabéns ao presidente da República, meus parabéns por lutar pela nossa liberdade, meus parabéns por lutar por cada brasileiro, por cada brasileira, meus parabéns por denunciar essa aberração chamada ideologia de gênero. Muito obrigado, senhor presidente, por subir à Organização das Nações Unidas. Hoje, um homem conservador representando o Brasil e que deixou essa empresa distribuindo Rivotril a larga escala em todos os veículos de comunicação, querendo falar mal, atacando, dizendo que ele é um homem absolutamente inculto. Não! O nosso presidente se comportou como um verdadeiro chefe de Estado quando defendeu a soberania nacional, quando diz que a Amazônia não pertence ao mundo, a Amazônia pertence ao Brasil. O Brasil é dos brasileiros. Isso ficou muito claro na Assembleia Geral da ONU de 2019. Meus parabéns, presidente da República. O senhor muito nos orgulha. Uma parte, deputado. Tem uma parte, deputado. Olha, eu queria dizer ao senhor que o senhor está de parabéns pelos 2 pronunciamentos e dizer também que ali em cima, na plateia, tem um rapaz ali que parece que está no cinema, que bota o pé na cadeira da frente, etc. E aí, quando de repente
num olhar assim, enviesado que eu tive, eu vi ele ostentando a bandeira de Cuba no peito. A primeira coisa que ia acontecer com ele lá em Cuba era ser fuzilado no paredão. E aí ele fica ostentando a bandeira de um local, de um país que tem um partido, um canal de televisão, um jornal, um presidente há 50 e tantos anos. É tudo um lá. Só não é só é dois quem é do partido comunista. Aí viaja, anda de jatinho, tem conta em Miami, etc. e tal. Então o pessoal não sabe no Brasil, deputado Douglas, o que é comunismo, como meus avós passaram na antiga cortina de ferro. Não sabe o que é passar fome, não sabe o que é menos 20 graus, não sabe o que é você entrar na fila do comércio negro, do mercado negro, para comprar alimentos, para comprar aquecimento para a sua própria casa e ser perseguido por polícias políticas como a Stasi, como a Securitate, como outras tantas polícias políticas que os regimes comunistas colocaram nas costas da população da cortina de ferro. Então, muitos aqui ostentam a bandeira do atraso e da falta de liberdade como se fosse a liberdade. É uma verdadeira esquizofrenia política, é uma coisa absurda. E o senhor aqui vem trazer com muita clareza o que o nosso presidente colocou hoje nas Nações Unidas. Muito obrigado pelos seus 2 pronunciamentos, continue sempre assim e fico feliz de o senhor defender o nosso presidente, que, olha, a bem dizer a verdade, não lembro de um presidente ter defendido o Brasil com tamanha galhardia e altivez como defendeu hoje o presidente Jair Bolsonaro. Muito obrigado, nobre deputado Frederico Dávila. Porém, isso é algo infelizmente normal que nós vimos hoje, né? É uma contradição viva. Aqueles que dizem lutar pelos LGBTs, levantando a bandeira de Cuba, exaltando Fidel Castro, exaltando Che Guevara. Aqueles que dizem lutar pelos negros, né? Tá aí exaltando Che Guevara e muitos outros genocidas, assassinos que odiavam os negros, que odiavam os LGBTs. Mas isso tudo não passa de um produto da doutrinação ideológica que toda essa galera viveu nas salas de aula. Isso, infelizmente, é uma realidade que existe no nosso Brasil e que precisa ser mudado e que o nosso presidente tem trabalhado para conseguir resgatar a educação no nosso país. Porém, essas mudanças profundas, elas não vão ocorrer da noite para o dia, elas não ocorrem da noite para o dia. Inclusive, muito me surpreende parte da imprensa e também muitos deputados de esquerda e outros lacradores em geral criticar tanto a declaração do Twitter que foi feita pelo vereador Carlos Bolsonaro, dizendo que na democracia nada se resolve de forma célere, tudo é demorado. Ora, é verdade, na democracia tudo é demorado. Nós votamos em Jair Bolsonaro para que ele exerça dentro dessa democracia em que nós acreditamos. Ele não disse nada de absolutamente demais. O único que faz essas mudanças de forma célere e que inclusive faz com que o próprio povo seja subjugado é Nicolás Maduro lá na Venezuela, matando à torto e à direito o seu povo. E o que a gente vê? A gente vê a galera do PT em silêncio, a galera do PSOL em silêncio, a galera do PCdoB em silêncio, e nós vemos um representante do povo brasileiro no maior cargo da federação, com a maior autoridade do país, denunciando que a Venezuela ela é uma ditadura e está matando o seu povo, denunciando que Cuba não existe nenhum tipo de liberdade em Cuba, e isso é motivo de orgulho para nós brasileiros. Não, senhores, aqueles que falam contra Jair Messias Bolsonaro não querem o bem do Brasil. Aqueles que se posicionam contra o presidente, dizendo que ele não está fazendo nada, é mentira, absolutamente mentira. Ocorre que a maior parte das profundas mudanças que esse país necessita depende sim da aprovação do Congresso Nacional, e o Congresso tem se mostrado até então covarde nessas mudanças. Nós precisamos que os nossos políticos do Congresso Nacional tomem uma atitude mais enérgica para a aprovação da reforma da Previdência, para a aprovação da reforma tributária, para a aprovação de todas as medidas que são necessárias para o governo de Jair Bolsonaro ser bem sucedido, porque nem tudo depende da vontade do presidente ou da caneta do presidente, porque para resgatar e tirar o estrago que foi feito graças ao governo Lula e o governo Dilma, é muito tempo, muita dedicação, muito esforço e muita conversa com o
Congresso Nacional. E nós temos hoje um Congresso corrupto, nós temos hoje um Supremo aparelhado que vão contra a vontade do povo e contra o nosso presidente da República. E é por isso que ele merece o nosso apoio. Fica aqui registrado mais uma vez meus parabéns ao presidente Jair Messias Bolsonaro. Continue lutando por nós, brasileiros. Continue lutando pelos homens, pelas mulheres, pelos negros, pelos brancos, pelos gays, pelos héteros, por todos nós. Porque nós acreditamos no Senhor e colocamos o Senhor no mais alto cargo, no patamar do nosso país, para lutar por cada um de nós e trazer aquilo que o Senhor sempre pregou durante a sua campanha, que é um Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Muito obrigado, senhor presidente.